A pergunta que eu te faço: o que você vai fazer? O que você vai fazer quando entrar no estreito? Quando a dificuldade bater na sua porta, o que você tem feito, meu querido? O que você tem feito? Eliseu vira para ela e faz a pergunta: o que tens em sua casa? Ele não perguntou por que você deve tanto, por que você comprou tanto. Peraí, você tinha que ter dosado as suas compras, né? Ei, um pouquinho de domínio próprio, né, irmão? Quantas vezes é isso que a gente escuta, né? Ele não questionou o motivo da dívida dela, não. Ele só perguntou: o que você tem na sua casa? O que você tem na sua casa? E ela vira para ele e fala: eu não tenho nada. A primeira resposta foi essa: eu não tenho nada. Quantas vezes olhamos ao nosso derredor e o que vemos é nada? Eu já passei por isso. O que você tem na sua casa? Nada. O que é nada? Eu não sei se você sabe, mas é do nada que Deus fez o universo. Você sabia disso? Lá em Gênesis está dizendo que Deus falou: haja luz. Haja de quê? Haja do nada. Então, meu querido, muitas vezes o seu nada é tudo que Deus precisa. Sabe por quê? Porque quando não temos nada, é porque estamos vazios. E como é difícil quando alguém te pergunta: tá tudo bem, minha irmã? Tá tudo bem contigo? Aí é muito difícil a gente virar e falar assim: eu não tenho nada. Tá tudo bem, não. Lá em casa falta isso, falta aquilo, falta aquele outro e aquele outro também, que eu não tenho nada. Muitas vezes não temos nada, mas não temos nem a coragem de declarar que não temos nada, porque somos orgulhosos, porque não temos a humildade de falar: Deus, eu não tenho nada, me socorre, me ajuda, Senhor, me ajuda. Aquela mulher não parou para falar assim: eu tenho lá uns banquinhos, eu tenho um forno onde eu faço os meus pães. Não, peraí, fazia os meus pães, né? Porque eu não tenho mais nada. Não, ela foi taxativa: eu não tenho nada. Só que é do seu nada que Deus quer fazer tudo nessa noite.